Donizete, você. Boa tarde. Uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo da RPU, a sociedade civil, foi preparar as falas, levar o papelzinho, porque o tempo de fala na ONU variava de 30 a 2 minutos. Né? Era a mesma coisa aqui, tempo máximo 2 minutos. Mas dessa vez eu não calculei o tempo aqui, mas são só 2 pagininhas. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Donizete, eu falo em nome da Rede de Cooperação Amazônica, a RCA, que é uma aliança de 13 organizações indígenas e indigenistas que atuam na Amazônia brasileira. Nós acompanhamos o 3º ciclo de revisão do Brasil no Conselho de Direitos Humanos, a partir de uma ampla coalizão com a APIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, e a plataforma DESCA, e outras organizações do campo indigenista e de direitos humanos. Nós apresentamos um extenso relatório sobre a situação de violação dos direitos humanos dos povos indígenas no país, bem como acompanhamos a elaboração de outros relatórios temáticos específicos sobre o tema indígena. O Brasil recebeu 34 recomendações sobre os povos indígenas e seus direitos, que lemos como um sinal de que a comunidade internacional está não só atenta, mas também preocupada com a situação de violação dos direitos humanos desses povos no Brasil. Nesse 3º ciclo, uma coisa que nos incomodou foi a postura do governo brasileiro em não reconhecer desafios e dificuldades nesse tema, também em alguns outros, né, e fazer afirmações genéricas e descoladas da realidade, enfatizando políticas enfraquecidas e atuação de órgãos que não contam nem com recursos, nem com quadro de pessoal suficiente para implementá-las, como é o caso da FUNAI. A nossa sensação foi a de que o país não se colocou em processo de avaliação. Essa é uma avaliação que a gente, inclusive, já fez numa outra audiência pública, adotando uma postura superficial, defensiva, no limite até marqueteira, que em nada contribui para o enfrentamento da grave situação a que está submetida parcela significativa dos povos indígenas no país. Não obstante, nesse 3º ciclo da RPU, 246 recomendações feitas, 34 delas, como disse, direcionadas aos povos indígenas. Então, diante dessa situação, a gente quer saber agora como é que o governo brasileiro vai se organizar para cumprir essas recomendações, que dizem respeito à demarcação de terras indígenas, cumprimento do direito, do dever de consultá-los, promover saúde e educação, realizar a defesa dos defensores de direitos humanos dos povos indígenas, entre outras. Essa indagação ela ganha até maior relevância quando a gente toma em consideração o 2º ciclo de revisão do Brasil, quando o país recebeu 16 recomendações sobre os povos indígenas, algumas delas, inclusive, reforçadas nesse novo ciclo, e informou à ONU que ou estavam totalmente implementadas ou em processo de implementação, avaliação com a qual a gente não tece nenhuma, avaliação com a qual a gente tece profunda divergência, né? Assim, eu queria apresentar algumas perguntas, que para nós ainda não estão muito claras. Quais são os próximos passos que serão dados e por quem para enfrentar essas recomendações que o governo voluntariamente acatou no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Eu me lembro que na sessão em que a nossa embaixadora em Genebra acatou as 242 recomendações, foi precedida se eu não estou enganado, pela avaliação da Índia, que recusou praticamente a metade das recomendações que foram feitas para aquele país. Então, e nós ficamos nos perguntando qual o sentido da Índia recusar a metade, qual o sentido do Brasil praticamente acatar todas as recomendações que foram feitas. Quem que vai coordenar o processo de buscar as implementações das recomendações no país? Será o Itamaraty? Será o Ministério dos Direitos Humanos? O Ministério da Justiça? A Casa Civil da Presidência? Como os diferentes órgãos, ministérios e poderes serão envolvidos? O que será feito para que as diferentes políticas públicas incorporem essas recomendações no sentido de implementá-las, já que várias delas dizem respeito a políticas públicas?
Que previsão orçamentária será disponibilizada para fazer frente às recomendações? E aí, já finalizando, outros questionamentos dizem respeito à natureza das recomendações, porque nem todas elas são mensuráveis e objetivas. Como será estabelecida uma meta para essas recomendações, de modo que se possa, daqui a 2 anos, a menos de 2 anos, seguindo o compromisso do Brasil de apresentar um relatório de meio termo, informar se estão implementadas ou em processo de implementação? Quais indicadores serão construídos e utilizados, quantitativos e qualitativos, para avaliar o grau de cumprimento de uma recomendação? Quem vai estabelecer esses parâmetros e de que forma? Por fim, eu queria aproveitar e reforçar o sentido dessa audiência para a importância do país estabelecer um sistema de monitoramento das recomendações, mas aqui eu quero fazer coro com o colega do Itamaraty, precisamos também de um plano de implementação das recomendações recebidas nesse terceiro ciclo, não só delas, mas também de outras recomendações feitas por órgãos e mecanismos do sistema ONU e do sistema interamericano de direitos humanos, entendendo que um sistema de monitoramento tem que claramente estabelecer parâmetros claros, públicos e que permitam a aferição do grau de compromisso com a implementação das recomendações recebidas. E, evidentemente, isso precisa ser debatido, construído e implementado com a participação da sociedade civil organizada no país e com efetivo envolvimento dos diferentes conselhos, colegiados e instâncias de controle social que existem hoje, ainda que alguns tenham sido postos de lado, como é o caso do hoje esvaziado e não convocado Conselho Nacional de Política Indigenista. Acreditamos que é possível trabalhar juntos, todos juntos, governo e sociedade, a partir de um diálogo franco, compromisso público e desejo de melhorar a situação dos direitos humanos no nosso país. Mas o governo precisa mostrar abertura para o diálogo, para a participação social, bem como responsabilidade pública. A sociedade civil não se furtará em monitorar essas recomendações e em apresentar a sua visão sobre o grau de compromisso do governo com essa agenda e a sua discordância com a imagem que tem se propagado no país, no exterior, que nada se assemelha ou tem verossimilhança com a dura realidade que seguimos vivendo aqui. Eu queria dizer que a gente está engajado para que a RPU seja um instrumento que contribua para a mudança da situação dos direitos humanos no nosso país, e em particular dos povos indígenas. Então, era isso que eu queria dizer e agradecer pela oportunidade da audiência. Obrigada, Donizete. Paulo Tupiniquim, pela PIB.